apresentar nossos palestrantes queridos de hoje. Beatriz Coelho Silva, Totó, é jornalista, escritora, autora do livro e do espetáculo musical Negros e Judeus na Praça 11. Trabalhou na TV Globo, pesquisa a Praça 11 desde 2007. Seu trabalho mais recente é o audiolivro Samba se aprende na escola, Canções da Praça 11, disponível nas plataformas digitais. 16 anos e título mais alto. Eu já tirei meu título para eleitor. Deixa eu desligar aqui. Para tentar abrir o microfone. Uma pesquisa com empresas e com jovens. Ronaldo Wrobel é escritor e advogado e tem 3 romances publicados, além de contos e um livro sobre festas judaicas. O romance traduzido Hannah, que se passa na Praça 11 dos anos 1930. Foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e foi publicado em 7 países estrangeiros, inclusive Israel. Em 2016, foi lançado seu último livro, o romance Inacabado de Sofia Stern, que ganhou edições em 3 países europeus. Rony, Totó, muito obrigada por estarem conosco. Eu passo o microfone para vocês. Bom, então cabe a mim começar. Ok? Bom, pessoal, a Totó é jornalista e ela me procurou algum tempo atrás porque ela tinha lançado esse belo livro. Olha aqui. Vocês estão lendo ao contrário ou está correto para vocês? Perfeito. Exato. E esse livro fala sobre o aspecto multicultural da Praça 11, que a gente conhece muitas vezes com muita ênfase no aspecto judaico, mas a Praça 11 ela era uma caldeira de referências. E esse livro ele é muito interessante porque ele ressalta uma série de coisas que a Totó vai comentar, mas uma das coisas que geraram uma certa perplexidade é essa questão de que a gente não tem muitos registros, ou pelo menos eu não encontrei muitos registros de fontes judaicas sobre a interação entre judeus e pessoas de outras origens, e nomeadamente os negros. E aí eu e a Totó estávamos conversando sobre o que pode ter gerado isso. E eu gostaria de fazer algumas ponderações que eu já fiz com ela, mas faço aqui com vocês também, que é o seguinte. O grosso da imigração judaica na primeira metade do século, antes da Segunda Guerra, veio de países, de regiões da Europa Oriental, que era a chamada área de assentamento, né, da Europa Oriental, do leste europeu, entre o Báltico e o Mar Negro, englobando a Ucrânia, a Rússia, países bálticos. E muitas dessas pessoas vieram para o Brasil falando apenas o ídis, vindas frequentemente de aldeias remotas, perdidas no mapa, onde eles viviam isolados, onde eles não tinham interação sequer com judeus de outras aldeias, e muito menos com pessoas não judias dessas regiões. E chegaram no Brasil, e eles sabiam do que eles estavam fugindo, mas eles não sabiam o que iam encontrar aqui. A América, ela era tida como um Eldorado, um lugar onde se comia uma laranja por dia. Essa é uma expressão encontrada na autobiografia do Isaac Bashevis Singer, um lugar onde se comia uma laranja por dia. Eu compreendi o sentido dessa expressão ouvindo uma tia minha, ucraniana, que me disse que na Ucrânia e em outras regiões também, as frutas elas eram usadas para o preparo de compotas, de geleias, de alimentos açucarados e calóricos que eram utilizados nos meses frios. E chegando ao Brasil, encontrando frutas frescas o ano inteiro, encontrando mangas caídas no chão,
o Samuel Malamud faz uma menção a isso, que as frutas caíam no chão, que no fim das feiras havia alimentos espalhados pelo chão. Eles conviveram com uma realidade totalmente atípica, com um país onde havia uma profusão não apenas de alimentos, mas uma profusão de coisas que eram totalmente escassas na Europa de onde eles vinham. Inclusive as coisas imateriais, como a tolerância, a hospitalidade. Eles encontraram um país onde eles não eram discriminados, ou tão discriminados quanto eram nos seus países de origem, e onde eles encontraram outras pessoas igualmente discriminadas, nomeadamente os negros. Enquanto eu escrevia o meu romance Traduzindo Hannah, que se passa na Praça 11 dos anos 30, eu entrevistei muitas pessoas idosas. Além de ter buscado fontes bibliográficas, eu conversei muito com pessoas idosas que tinham vivido aquele período. E um senhor me disse uma frase que ela pode soar polêmica, mas que dentro do seu contexto histórico ela faz algum sentido. Ele me disse uma vez o seguinte: no Brasil, os judeus são os negros. E o que ele quis dizer com isso? Os discriminados, as pessoas que eram realmente colocadas de lado, ou que eram mal vistas, pelo menos de uma maneira mais ostensiva, eram os negros. Vamos dizer que na fila da discriminação, se os judeus ocupavam um determinado vagão, os negros estavam no último. E ele não me falou isso com nenhum tipo de tom pejorativo, muito pelo contrário. Ele tinha uma relação muito afetuosa com pessoas negras que ele tinha conhecido ao longo da vida, mas ele comentou comigo o seguinte, que na Praça 11, muitas vezes, os negros, a relação entre negros e judeus, ela era condicionada à necessidade que os judeus que não falavam português tinham de contar com serviçais, com pessoas que pudessem atendê-las. O Samuel Malamud, eu estava relendo esse livro aqui para essa palestra, esse é um ótimo livro dele. Ele tem aquele clássico, As Memórias da Praça 11, mas eu gosto muito desse livro também, porque esse livro são memórias esparsas. E ele fala uma coisa aqui que eu tinha me esquecido. O pai dele foi vendedor ambulante, mas não falava português, falava muito mal, e ele contou com um assistente. O Samuel Malamud não diz quem é esse assistente, mas ele diz que o pai teve que sair de porta em porta vendendo os produtos com alguém que fosse um falante do português. Não é difícil imaginar que essa pessoa fosse um negro. E com relação às menções a negros, e aqui para trazer a temática para o tema que é caro a Totó, as menções, muitas vezes, elas passam por isso, pelas relações profissionais. O alfaiate contava com um assistente negro, na cozinha havia pessoas negras que provavelmente abundavam na Praça 11, até pela proximidade daqueles morros todos ali naquela região. Eu estava observando que, mais uma vez usando o Samuel Malamud como fonte, mas para ressaltar o fato de que muitos judeus não falavam português, chegaram no Brasil e buscaram uma interlocução com seus pares por motivos culturais, por motivos... muitas vezes chegaram em idades avançadas, não tinham a menor condição de aprender. Muitas vezes eles eram praticamente analfabetos em seus próprios idiomas natais. Como é que eles iam aprender um novo idioma a certa altura da vida? E o Samuel Malamud conta aqui nesse livro que o primeiro cliente dele, quando se formou em Direito, quando constituiu um escritório de advocacia, era um shohet, ou seja, um matador de animais segundo o rito judaico. Ele tinha sido preso porque ele tinha uma motocicleta e às 5 horas da manhã ele estava circulando pela cidade carregando carnes e facões, e a polícia
o interpelou e ele não sabia se explicar. Então, o Samuel Malamud estava colocando aqui na biografia dele que a primeira função dele como advogado foi ser um tradutor. A única coisa que ele teve que fazer foi lá explicar aos policiais de quem se tratava aquele senhor e o que ele estava fazendo ali. E outro dado que eu colhi de várias fontes, uma coisa que a Totó também comentou, nós estávamos outro dia conversando sobre a questão do carnaval, como que o carnaval foi registrado. E os meus avós maternos se conheceram num curso na Avenida Rio Branco, já então Avenida Rio Branco. Mas eu sei muito pouco sobre isso. E as menções que eu encontrei a carnaval foram muito esparsas e muito amistosas, e sempre com ênfase numa questão, que era a questão da confraternização, da comunhão de pessoas diferentes, de pessoas que estavam lá para simplesmente festejar, para se alegrar com alguma coisa. E aí não é difícil de perceber a perplexidade desses judeus defrontados com esse tipo de confraternização, vindos de países, de regiões, onde festas estavam sempre associadas ou a questões políticas ou a questões religiosas. Quer dizer, eram festas, sim, mas talvez passando mais pela questão da celebração, e não da festa ecumênica, da festa gregária. Toda festa religiosa e toda festa política, elas têm protocolos, elas têm exclusões, elas têm condicionamentos. E muito provavelmente, os judeus sempre compreenderam as festas como uma coisa mais intracomunitária dos próprios judeus ou como um fator de exclusão quando eles não estavam nos festejos. E a perplexidade dos judeus e dessas pessoas que vieram da Europa, de países altamente segregacionistas, foi encontrar uma festa onde eles podiam pular, jogar confetes, se abraçar e coisa e tal. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: você começou a ter problemas geracionais dentro dessa comunidade judaica, porque você tinha muitas vezes crianças que se alfabetizavam em escolas brasileiras falando português e pais que nem sequer sabiam escrever em Yiddish, que haviam estudado, se tanto em escolas religiosas. Você na região lá da Rússia, da Ucrânia, você tinha cotas para estudantes judeus nas escolas, eles só podiam fazer 5% das vagas disponíveis, e para isso precisavam apresentar notas altamente competitivas, e de repente esses filhos estavam se alfabetizando numa língua totalmente estranha, assimilando informações, assimilando uma cultura, convivendo com um lugar totalmente diferente daquele dos quais eles tinham originado, e isso gerou dentro das famílias, muitas vezes, uma fratura geracional entre pais e filhos. E esses filhos, sim, tiveram uma interlocução mais fluida com os brasileiros de todas as origens. Mas eu sei de pessoas provenientes da Europa Oriental que nunca aprenderam o português. Um amigo meu me falou que ambos os seus avós não falavam português, já idosos. E eu tive tias que falavam, mas muitas vezes colocavam as palavras, você entendia de uma maneira mais intuitiva. Bom, enfim, passando a palavra para a Totó. Totó, eu gostaria que você, que estudou isso de uma maneira mais focada, né, que procurou falar mais sobre a interlocução entre judeus e negros, e também com ênfase na questão do surgimento do samba, eu gostaria de passar a palavra para você e pedir que você, enfim, fizesse a abordagem sobre o tema. Tá, primeiramente, muito obrigada pelo convite para falar aqui no Segundas Intenções. Boa noite a todo mundo. E pegando só um gancho dessa história de carnaval, Suzana, tem aí embaixo, eu mandei para você agora, é um convite baile israelita.
Uma imagem, baile, anúncio de baile. Você pode colocar aí na tela, por favor? Olha aí, tá vendo? Esse baile israelita, um grande baile à fantasia da Associação Beneficente Israelita, uma excelente banda musical, que é 26, 27, 28, que certamente eram os 3 dias de carnaval, né? Então, havia uma relação dos judeus, está comprovado aí, com o carnaval, né? Não sei direito onde era a Associação Israelita Beneficente, não sei de que ano é, mas provavelmente é anterior aos anos 50, né? Agora, voltando aqui à Praça 11, como é que eu descobri esse tema dos negros e dos judeus? A gente sempre ouviu falar, eu pelo menos, que a Praça 11 era o berço do samba. É um lugar onde os ex-escravos, os filhos deles, criaram o samba. Aí já começa uma história que não é verdade. O samba não começou só na Praça 11. Havia samba para todo lado, havia samba em São Paulo, havia samba em Minas Gerais, e hoje já se descobre samba até na zona da mata de Pernambuco. Então, eu acredito que onde houve escravidão, há samba. Mas a Praça 11, a partir pelo telefone, que foi o primeiro samba gravado, por sinal, por uma gravadora de um judeu chamado Frederico Figner, entendeu? Que foi quem trouxe a indústria fonográfica para o Brasil, e ele que lançou as primeiras músicas, sempre músicas de negros. Quando esteve pelo telefone, os produtores, os cantores, os donos de teatro, viram que lá tinha um grande celeiro para músicas que agradavam muito, entendeu? Que era o samba nesse primeiro momento. Samba de donga, samba de pixinguinha, de cartola. O Noel Rosa não era da Praça 11, mas ia lá para mostrar os sambas. Então, o que acontece é que eu tinha essa ideia. Quando o Samuel Malamud morreu, a Bolsa de Artes fez um leilão só para o acervo dele. Só para o acervo de obras de arte que ele tinha, que era um acervo fabuloso. E aí eu fiquei sabendo que ele morava na Praça 11. E alguém me falou que ele era muito amigo do Cartola, do Pixinguinha, do Donga, que frequentavam as festas na casa dele. Eu fiquei pensando assim, como é que 2 culturas tão diferentes podem dar certo sem dar problema, né? E aí eu vi que vida de pobre, você sabe, a gente estuda, a gente pesquisa na polícia, né? Aí eu fui nos arquivos da polícia, lá no Arquivo Geral do Estado, e vi que não havia assim, algum problema entre judeus e negros. Pelo sobrenome, você pode ver, né? Havia, assim, às vezes, uma briga de um com o outro no carnaval, mas já na quarta-feira de cinza, estavam trabalhando junto, como bem disse o Ronaldo, né? Que eles trabalhavam muito junto e festejavam muito junto. E aí eu fui pesquisando, e vi que, na verdade, os negros e os judeus têm alguns pontos de contato muito grandes. Pelo seguinte, primeiro, aqui no Brasil, eles não eram católicos e a pessoa de bem tinha que ser católica. Nem negros, nem judeus eram católicos. Eles vinham de um passado muito trágico. Os judeus das perseguições religiosas, né, queriam matá-los mesmo, e os negros da escravidão. Não tinham como voltar de onde vieram. Os judeus que iam ser mortos, como diz Helena Salem no livro sobre o Leon Richman. Não tinha volta, porque se voltasse para lá, eles iam ser mortos. E os negros, porque não sabiam direito de onde tinham vindo. O pessoal que foi para a Praça 11, geralmente já era a 2ª ou 3ª geração, né? Já não era mais o escravo que tinha chegado da África, era a 2ª ou 3ª geração que tinha vindo de lá da África. E outra coisa também, eles tinham uma cultura bem diferente daquela cultura católica, lusitana, né? E aí tem uma coisa em comum. Tanto negros quanto judeus adoram música e adoram festa, né? São 2 povos muito festeiros e muito musicais, né? Agora, essa questão, então eu fui vendo, só que aí quando eu fui lendo, tem muita coisa sobre negros na Praça 11, muita coisa,
E na época que eu pesquisei, ali em 2008, 2009, não havia muita coisa sobre judeu na Praça 11, não. Tem a Fânia Friedman, que tem um livro muito bacana, chamado Paisagem Estrangeira, falando como é que era. Tem uma moça chamada Paula Ribeiro, que estudava os judeus na Praça 11, no centro da cidade, mas não havia muita coisa, não. E aí, quando eu fui ver, assim, os judeus não falam dos negros quando contam o passado na Praça 11, nem os negros falam dos judeus. Os negros, em alguns sambas, há referências a um judeu, geralmente chamado de Salomão, isso não sei por quê. Tá? É uma coisa que teria que saber. E, geralmente, este judeu é alguém que resolve o problema imediato de dinheiro do negro. Então, tem uma música, por exemplo, da Risoleta, que o cara fala que vai mandar prender a Risoleta porque está acabando com a vida dele, não sei o que, coisa e tal, e que ela, inclusive, rasgou uma camisa de seda que ele comprou do Salomão e não pagou nem a primeira prestação ainda. Quer dizer, o Salomão ele é um judeu que vende uma camisa bonita para ele e paga em longas prestações, né? Então, agora, tem uma coisa que vocês sabem que acontecia aqui, né? Como muitas dessas pessoas chegavam, confundia-se muito o árabe com o judeu, chamava todo mundo de turco, né? E aí o Cartola, por exemplo, fala que foi um turco da Praça 11 que pagou o primeiro desfile da Mangueira. Esse turco era um árabe, porque havia alguns também, seria um judeu que tinha uma loja na Praça 11, ou alguém que veio, sei lá, do Egito, porque também teve judeus que vieram do Egito. É difícil de saber. Até porque na cultura negra, até hoje, não se escreve muito a história. Essa é a diferença que tem entre negros e judeus. Os judeus escrevem sempre a história, a cultura judaica está na escrita. E os negros não, é muito mais oral. Você faz uma música, você conta... Oi? Só uma coisa que eu me lembrei agora. A historiadora Frida Wolff, ela tinha um registro de escravos, ex-escravos, cujos senhores foram cristãos novos, criptojudeus, e que eles conservavam os hábitos vulgo judaizantes. Então, ela entrevistou algumas dessas pessoas nos anos 40, e eles tinham hábitos, como descansar aos sábados, eles não comiam porco, não misturavam leite com carne, e uma série de coisas. Ela tem um estudo sobre isso. Existe também essa vertente. Eventualmente, você tinha ex-escravos de senhores judeus que deviam, muito provavelmente, saber da origem secreta de seus senhores e assimilavam essas informações, né? E também no Nordeste você tem traços. A Luísa Valente tem aquele documentário maravilhoso, A Estrela Oculta do Sertão, que fala sobre os hábitos judaicos incorporados à rotina do sertão nordestino. Olha, a minha família Coelho é provavelmente cristão novo, né? Fizeram a árvore genealógica que foi até 1750. Chegou um João Batista Coelho, aportou no Porto de Recife. Só que nunca saiu um João Batista Coelho lá de Lisboa. Então, ele provavelmente mudou de nome. Né? Uhum. Agora, tem uma história engraçada, porque a Península Ibérica era muito judia e árabe, judia e muçulmana, muito misturada, né? Então, o rei de Portugal, acho que lá para 1450, 1460, resolveu expulsar todo mundo que não fosse católico. E quando chegou ali naquela parte no centro de Lisboa, que você vê de onde saiu o navio, ele viu que ele ia ficar sem ninguém, que as pessoas iam levar os comerciantes, as pessoas que trabalhavam, iam levar o dinheiro. Ele virou para o bispo e falou assim, olha, batiza todo mundo aqui de cima e todo mundo é cristão e pode voltar. Daí é que vem o cristão novo, entendeu? O fato de um bispo julgar aspergir uma multidão de milhares de pessoas
água benta não torna essas pessoas católicas. Elas continuam, elas até falam, não, somos católicos porque a gente não quer ser pego pela Inquisição. Mas os hábitos continuavam perfeitamente. Uhum. E a minha família, por exemplo, meu avô tinha uma coisa que ele falava assim, dizem, eu não conheci, sejam econômicos e vivam unidos. Eu acho que isso é bem, bem judaico, né? Essa recomendação, sejam econômicos e vivam unidos. Né? Aí eu fiz esse livro. Oi? O que é? O que você falou, Ronaldo? Não fui eu. Ah. O Totó, é apenas um comentário. Como você mesmo diz no seu livro, excelente, os negros que habitavam o Rio de Janeiro, dessa época, eles eram provenientes de vários lugares, várias origens. Você tinha, né, inclusive os muçulmanos. Mas todo mundo era chamado de baiano. Uhum. Pois é, mas talvez isso tenha dificultado bastante a formação de uma identidade cultural. Enquanto os judeus, bem ou mal, pelo menos os Ashkenazi, que migraram mais ou menos no mesmo período e provenientes do mesmo local, eles tinham a tradição oral e os seus hábitos e os seus arquétipos como uma identidade milenar. E esses negros chegaram de todos os lugares. Você fala de uma personagem que veio de Minas Gerais, não é isso? Exatamente, uma moça que eu entrevistei. Exato. Então, muito provavelmente, a única afinidade que havia entre determinados grupos era a tez da pele. Havia uma afinidade religiosa. Havia uma afinidade religiosa também. Entendeu? Uhum. Apesar das pessoas que importavam os negros, os escravagistas, né? Eles procurarem separar aqueles grupos, eles tinham uma coisa de resistência muito grande e tinham a religião em comum. Entendeu? Aí eu não entendo, eu não conheço muito bem a religião, não, mas os Nagô e os Bantos, eles tinham alguma coisa em comum. Entendeu? Uhum. E isso e a música juntou muito eles. Porque o que acontecia? Apesar de não ter organizações com estatutos, não sei o que, coisa e tal, os negros tinham redes de ajuda muito grande. Eu falo mais ou menos como eu comparo a cultura negra com a cultura judaica nos dias de hoje, por exemplo. Se tem o baile funk, né? Baile funk não tem uma regra, um estatuto de como as pessoas vão se comportar. Mas todo mundo sabe como tem que se comportar lá, né? Numa escola de samba, não tem um estatuto da escola de samba, você tem que fazer isso, você faz aquilo outro. Mas todo mundo sabe qual é o seu lugar e como é que faz. Então, ao contrário do judeu, não é que um seja melhor que o outro, não, tá, gente? São hábitos culturais, tá? O judeu que escreve tudo, tem essa coisa de escrever, tanto que escreveram a Bíblia, né? Tem a questão de escrever. Os negros não têm, é mais na cultura oral, entendeu? Você não escreve um livro, você faz uma música para contar aquela história. E aí tem uma coisa que é o seguinte, pelo que eu andei estudando sobre os negros, sobre os judeus, até a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, até 80 anos atrás, os judeus, isso no mundo inteiro, eram proibidos de ter terras, entendeu? Eram proibidos. Quem não tinha terra era ruim, né? Hoje em dia ter terra é muito ruim, mas você tem que trabalhar muito, mas naquela época não. Então, tem que pagar IPTU. Hoje você tem que pagar IPTU ou imposto territorial. Não podia ter fazendas, não podia ser agricultores. Entendeu? Não podia ser agricultores. E aí, o que eles faziam? Eles iam trabalhar em funções que não precisavam de ter terra, que era a cultura, a ciência, o comércio. Então, você vê, o cinema americano é todo judeu. A indústria fonográfica é judia, a imprensa em grande parte. Entendeu? E essa questão dos negros com judeus, por exemplo, a gravadora Motown, que é uma gravadora de música negra nos Estados Unidos, foi fundada por um judeu, Gordon Berry Gordon, aliás, que é um judeu negro, entendeu?
Então, essa questão sempre houve, da ligação. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também tem essa ligação. Entendeu? Só que lá, não sei se lá eles também não lembram um do outro. Tá? Aí, o que aconteceu? Eu quis fazer um filme sobre esse tema, mas o cinema é muito complicado de fazer. Aí eu falei, vou fazer uma peça de teatro e fiz com as músicas, entendeu? E uma das músicas mais assim importantes que tem é o Batuque na Cozinha, do João da Baiana, que fala de inclusão e exclusão. O cara não mora em casa de cômodo, que eram os cortiços, porque é muito confuso, mas ele não pode ir na cozinha, porque ele é batuqueiro. E, no fim, ele é preso, dá uma confusão na festa, ele é preso e fala assim, olha, me põe com esses malandros não, eu só estava lá pegando meu violão que estava empenhado com Salomão. Então, quer dizer, o judeu emprestou o dinheiro para ele estava devolvendo o dinheiro porque ele estava pegando o violão. Agora, eu sei que no Carnaval, judeus e negros se uniam, porque eu entrevistei 3 judeus para esse livro, eu juntei tudo num só, porque um deles pediu para ser tirado. Eu falei, não, então eu vou juntar as características de todos para ficar uma coisa mais... para não tirar as histórias dele, que eram muito interessantes. E eles falavam que eles saíam em blocos de sujo. Que até começarem as escolas de samba, que é ali pelos anos 30, havia os ranchos. O rancho era uma coisa organizada, bonita, com pessoas. E havia os blocos de sujo, que saía cada um com a fantasia que quisesse, e muitos judeus, eles pintavam a cara de preto, e também tinha amigos que pintavam a cara de branco, para fazer uma piada, entendeu? Que era um bloco que saía falando, gozando e fazendo piada com todo mundo. Entendeu? O Totó, eu encontrei um trecho desse livro do Samuel Malamud que fala sobre a interação cultural, não associada ao samba, ao carnaval, mas sim ao teatro de revista. Ele conta que, em 1927, eles resolveram fazer um espetáculo de revista. A Praça Tiradentes, na época, vivia, né, o apogeu desse tipo de teatro, que é um teatro feito de esquetes. Ele era praticamente uma espécie de programa de variedades, com números satíricos, comédia, música, não sei do que e tal. E ele escreveu uma peça inteira, e ele conta aqui, eu gostaria de ler para vocês o trecho, porque é muito engraçado. Eu vou ler aqui o trecho e que ele conta um esquete que ele escreveu, que, na minha opinião, remete muito aos contos de Sholem Aleichem. Parece assim que ele bebeu da fonte do Sholem Aleichem. Parece muito uma história do Sholem Aleichem chamada A Sorte Grande, que foi encenado aqui no Rio, algum tempo atrás. Vou ler para vocês, tá? O segundo esquete contava a desdita de um solteirão rico judeu empenhado em se esquivar de uma contribuição para a campanha em prol da Sociedade Beneficente Israelita e amparo aos imigrantes, que se realizava na comunidade naquele dia. O solteirão buscou refúgio na casa de um jovem casal que residia distante da Praça 11. O casal estranhou a visita inesperada e, muito mais, o medo do visitante, que pulava de cadeira em cadeira a cada toque de campainha na porta, se refugiando no banheiro. Os 2 primeiros toques de campainha foram do peixeiro e do quitaneiro. A conversa do dono da casa com o visitante era interrompida por diálogos em português entre a dona da casa e os vendedores, ou seja, por hipótese, eles falavam o íris. No terceiro toque de campainha, já ao entardecer, surge o casal da campanha para pedir a contribuição.
contentes em encontrar o solteirão rico de quem esperavam obter um bom dinheiro. Então, você está lidando mais uma vez com figuras arquetípicas trazidas ao Brasil. Muito provavelmente, havia um convívio de malandragem e camaradagem entre esse tipo de, como dizer, esse tipo de espirituosidade judaica, muito do humor autodepreciativo, muito desse humor que fala da própria miséria, da própria dor. Os judeus e os negros têm um humor muito parecido, porque ri sempre de si mesmo, não é? É um humor muito ácido, mas nunca ofende o outro. Entendeu? O judeu nunca faz e o negro também, nunca faz uma piada sobre a outra pessoa. É sempre sobre ele. Né? E tem uma história interessante. Nesse projeto que eu estou fazendo agora de Samba Se Aprende na Escola, tem uma música que eu acho muito interessante, ela chama Moreno Cor de Bronze. Ela é, assim, uma mistura, dizendo qual é a mistura da Praça 11 que havia. Ela foi escrita pelo Custódio Mesquita, que era parceiro do Mário Lago, mas era um aristocrata carioca, nascido e criado em Laranjeiras, que nos anos 20 e 30 era o bairro mais chique do Rio. Né? Quem canta é a Aurora Miranda, irmã da Carmen Miranda, que é uma cantora portuguesa. Né? Quem fez o arranjo é Simon Baltman. Esse Simon Baltman, eu fiquei doida atrás dele de saber quem era. É um russo que aportou aqui nos anos 20, entendeu? E resolveu que ia ficar aqui no Brasil. Ele virou o diretor da orquestra do Cassino do Copacabana Palace e o diretor da Emaio Odeon, que depois de um tempo que o Figner tinha fundado a Casa Edison, ela foi encampada pela Emaio Odeon e o Figner ficou como diretor. Então, olha só, a música foi composta por um aristocrata carioca, cantada por uma cantora portuguesa, arranjada por um judeu russo, lançada por uma gravadora inglesa, dirigida por um judeu, mas o personagem da música é um mulato da Praça 11, que a mulher está falando que, Moreno, cor de bronze, sua cor é maravilhosa, você tem uma meiguice, você é diplomado em samba, entendeu? Então, tinha toda essa mistura. Eu acho que mais do que isso, Totó, havia também a discriminação comum ao negro e aos judeus. Então, você sendo discriminado e aprendendo a rir, a satirizar o seu drama, isso gera provavelmente um espírito de confraternização, de identificação com o drama do outro. Você vê o seguinte, você está falando que existem poucos registros da interlocução, mas você também não tem nenhum registro de conflito. Exatamente. Foi a primeira coisa que eu procurei, eu fui na polícia pesquisar, entendeu? Se houve conflitos. Não havia conflitos. Não havia conflitos. Havia sim, por exemplo, bebendo no carnaval, bebendo no boteco, um brigava com o outro, mas nem as famílias ficavam brigadas. Dali de uma semana estava de bem. Entendeu? E tem uma coisa muito engraçada, porque os bares que o Samuel Malamud cita, que os judeus frequentavam, eram os mesmos que as pessoas citam que os negros frequentavam. Que todo mundo, né? Porque havia outros imigrantes. Por exemplo, é uma coisa que está começando a ser estudada hoje, os ciganos iam morar na Praça 11 também. Né? E outra coisa que tinha, que eu li isso no livro da Helena Salem, mas algumas pessoas alguns livros que eu li, alguns depoimentos de judeus que eu li, é que alguns judeus tinham uma preocupação muito grande em colocar os filhos na escola brasileira, entendeu? Primeiro, que era pobre, não tinha dinheiro para pagar a escola judaica. E segundo, para eles não parecerem judeus. Entendeu? Eles continuavam com toda a prática religiosa, mas eles não queriam que falasse com sotaque como eles, porque havia perseguição do Estado Novo aos judeus.
Não era uma coisa tranquila. Você fala isso muito bem quando você fala da Praça 11 no episódio 2 da série, né? Havia, sim, eles vieram para cá porque estavam mais ou menos em segurança, mas eles tinham medo de ser deportados, né? Uhum. Eles tinham medo de ser deportados, como aconteceu com a Olga Benário, né? Não foi a única judia que foi deportada para a Alemanha. Você vê que essa talvez mundo. não... Essa é uma característica mais judaica, né? A de se sentir sempre o hóspede ou o intruso no lugar alheio e que tem que se comportar para não ser expulso. Talvez os negros não padecessem desse tipo de receio. Eles não podiam se imaginar expulsos porque já estavam tão enraizados na história e fossem tão numerosos. Que nasceram aqui, né? Eram negros que nasceram aqui. Por exemplo, o João da Baiana, que é um personagem muito... João da Baiana e o Donga. São dois personagens nascidos e criados na Praça 11, e o Heitor dos Prazeres também. Eles nasceram no Brasil, filhos de brasileiros já libertos. O João da Baiana nasceu em 1887, os outros mais ou menos no fim do século XIX, na última década. Mas eles já eram nascidos aqui, já eram filhos de brasileiros, entendeu? E havia uma coisa com os negros que eles não tinham como saber de onde eles tinham saído. Hoje existem os estudos de DNA para ver de onde esses negros vieram. Porque era assim, eles eram jogados dentro do navio, né? E eles ficavam com a identificação do porto onde eles saíam, e não da cidade onde eles foram sequestrados. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que... Vamos fazer uma comparação aqui. Eu sou pega aqui, eu sou sequestrada aqui em Juiz de Fora, uma pessoa em Teresópolis, a outra sequestrada lá em Itatiaia, digamos. Todos são colocados dentro do navio no Rio de Janeiro. Então, falou assim, esse negro é carioca. Esse escravo é carioca. Então, ele era Mino, ele era Congo, porque ele era identificado pelo porto que tinha saído. Os judeus, de alguma forma, tinham uma lembrança do lugar de onde eles vieram, né? Agora, eu acho engraçado, uma coisa legal, os negros sempre tiveram a Praça 11 como território da história deles, né? Tanto que ali tem a estátua do Zumbi, né? Tem a escola Tia Seata, que era uma líder comunitária, né? Da Praça 11, e tem o terreiro do samba João da Baiana. Os judeus, só de uns tempos para cá, que começaram a tomar como um território deles, né? E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu acho Totó, o grande templo israelita, ele é um remanescente dessa época, né? Ele foi inaugurado nos anos 30 e ele é um legado dessa comunidade judaica da Praça 11. E é muito provavelmente a sinagoga mais bonita do Rio, talvez do Brasil. E a pretensão dos judeus daquela época era de fazer um templo que fosse mais bonito do que os de Buenos Aires. Ah, é? Eles queriam que o Rio de Janeiro tivesse uma sinagoga que fizesse jus à sinagoga, a grande sinagoga de Buenos Aires. Sim. E existem excursões pela Praça 11, eu não sei quem faz isso, mas outro dia eu li sobre excursões a pé para você encontrar os remanescentes. Você encontra alguns que tem uma vila, que até morava até uns 5 anos atrás, um judeu, uma vila que fica atrás da Fundação Calouste Gulbenkian. Entendeu? Uma vila assim, ela é em T, é o que sobrou, muito pouca coisa. Porque o que aconteceu? Quando foi fazer a presidente Vargas, o Carlos Fernando Andrade, que foi o diretor do IFAM aí no Rio, ele fala que para passar o carro, eles destruíam tudo. Entendeu? A modernidade seria passar o carro, destruir o bairro, porque a Praça 11 era um bairro que era todo urbanizado. 98% das casas tinha luz e água corrente. O analfabetismo lá era muito baixo.
era assim, eu acho que 90% das pessoas eram alfabetizadas. Isso que no resto do Rio não tinha, entendeu? A Fânia Friedman, ela defende que foi destruída para frear como é que fala? Para frear o protagonismo judaico, entendeu? Ela defende isso no livro dela, Paisagem Estrangeira. Eu acho que é uma coisa do urbanismo carioca e Olha, brasileiro. Se você for a cidade urbanizada para passar o carro. a construção da Presidente Vargas destruiu muitas igrejas também, conventos, instituições de todas as origens. Igrejas, escolas. A única Tudo. igreja barroca que tinha no Rio, barroca mesmo que tinha no Rio, não, gótica que tinha no Rio, estava na Praça 11 e foi destruída. É engraçado, o Getúlio Vargas criou o tombamento, ou seja, aquele imóvel tem um valor histórico e tem que ser preservado. Mas, ao mesmo tempo, destombou um monte de imóveis para poder passar a Presidente Vargas. É um processo que a cada 20 anos acontece. Você vê, por exemplo, que nos anos 60, ali no Catumbi, para passar aquele viaduto, né, que sai do túnel Santa Bárbara, ali era um bairro, né? Depois o Brizola, nos anos 90, 80, acabou com São Cristóvão para passar a linha vermelha, né? É uma coisa. Antes disso, e o Rio Comprido, que era um bairro tão elegante que hoje Exatamente, acabou. É por causa do Paulo de Fronten, né? E agora, nessa década passada, aquele entorno da rodoviária, que tinha prédios, tinha hospitais, tinha casa, morava gente, foi tudo destruído para fazer viadutos. Né? Então, tem gente que defende também dos negros, dizendo que havia um protagonismo negro muito grande, então era preciso de acabar com aquilo. Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Tá? Puro achismo meu, eu acho que foi simplesmente para o carro passar, como aconteceu várias vezes ao longo do século XX. Agora, eu acho interessante isso, que as pessoas têm saudade da Praça 11 de uma coisa que elas não viveram. Quando eu estava pesquisando para fazer, porque eu fiz esse livro, primeiro ele foi o trabalho de conclusão de um curso de especialização de História do Brasil na UF. Tá? E aí as pessoas falam, nossa, você devia fazer um mestrado, um doutorado com isso. Mas a minha orientadora, Raquel Soietti, que eu acho que é judia, né, com esse nome, ela falou, não, você precisa de arrumar personagens. Aí eu consegui 3 judeus. Um, inclusive, tinha apelido de Valevá, porque ele chegou aqui, foi ser mascate. Suzana? Oi, vou botar o mascate. A foto do mascate, está escrito Marcate. É a foto do mascate para mostrar como é que eram os mascates, como é que eles se vestiam, os judeus que saíam para vestir. Aí, esse cara com guarda-chuva, com terno e gravata, chapéu, ele saía para fazer suas vendas, para fazer suas cobranças. Entendeu? E aqui do lado tem um pouquinho uma rua da Praça 11. Né? Mas esse Valevá, ele saía vendendo, e como ele não sabia falar direito, ele mostrava e no fim falava, vai levar? Vai levar? Não, falava, vai levar? E ficou com o apelido de Valevá. Um outro judeu que eu entrevistei, ele disse que ele chegou em 1930, nessa época aqui do ano, e que estranhou e adorou tudo. Primeiro que não fazia frio, ele adorou. Achou a cidade linda, e na primeira vez quando ele chegou na casa de um tio dele, lá, um parente, um primo antigo, tinha um negro falando it, que ele levou um susto. E o negro, com aquela coisa de brasileiro, de carioca, falou, você que é o primo do fulano, já deu um abraço nele, que ele achou a coisa mais esquisita do mundo. Porque não tinha esse hábito das pessoas se abraçarem sem se conhecerem, né? E que esse cara ficou amigo dele, ajudou ele a começar a vender, e ele ia a pé da Praça 11 até o Meier ou até a Tijuca, ou Grajaú,
para vender. Entendeu? Vila Isabel, Grajaú. Mas que depois ele descobriu que ele, indo de lotação, que é o ônibus, ele chegava mais cedo e vendia mais. Ele ficou muito rico, vendeu muito, não sei o quê, e quando ele, ali pelos anos, quando a noiva dele chegou e ficou grávida, ele mudou-se para Copacabana. Quando eu conheci, ele morava num latifúndio em Copacabana. O apartamento dele, a sala era enorme. E ele falava assim, que quando ele comprou um carro, quando ele pôde comprar um carro, ele falou que nunca mais ia andar na vida dele. Que quando eu o conheci, ele já estava com 70 e tantos anos, e ele estava com problema de obesidade, pressão alta, coração. E o médico falou assim, mas você mora aqui na Avenida Atlântica? Anda, faz uma caminhada. Assim, doutor, eu jurei que eu nunca ia andar, porque eu andava 40 quilômetros carregando 40 quilos, todo dia. Mas ele falou que ele foi ajudado. Então, eu acho o seguinte, as pessoas têm uma lembrança, mas aí eu estava falando da lembrança, por exemplo, tinha pessoas de 70 anos que falavam, eu fui na Praça 11 ver o samba, ver o desfile com a minha mãe. Não foi, porque a Praça 11 foi demolida há 80 anos, né? Então, e hoje eu vejo os judeus também querendo muito tomar a Praça 11 como território deles. Eu acho, Totó, eu tenho até a impressão... o bloco Praça 11, né? Como toca música judaica com arranjo e percussão brasileiros. E não tem aquele grupo Arranco de Varsóvia, que é de sambistas judeus? A Daniela Spielmann, que é judia, e tem um grupo de choro dela, eu falo que ela é minha personagem nessa história, porque ela é uma judia bem tradicional, de Copacabana, e toca choro. E eu vi um show dela misturando música judaica com a música brasileira. O Jacó do Bandolim era judeu, a mãe dele era judia. Né? Ele tinha um nome judeu, entendeu? Era até uma líder também judaica. Mas ele não era da Praça 11, não. Ele foi criado na Lá. E aí eu acho assim, hoje os judeus querem retomar também a Praça 11 como o locus da história, né? Como é que é isso? Eu acho que está havendo uma releitura da Praça 11, uma releitura romântica. Eu sou nascido em 68, na minha infância eu não ouvia falar em Praça 11. Eu passei a ouvir mais quando talvez eu estivesse na adolescência, na metade dos anos 80. Eu posso estar enganado, mas é a minha percepção pessoal. Talvez a Praça 11 tenha sido um passado superado pela ascensão econômica, quando essas famílias foram para bairros como Tijuca, Flamengo, Copacabana, Botafogo. E a Praça 11, como uma referência romântica, ela talvez tenha sido mais cultivada a partir dos anos 80 por gerações que talvez não tivessem qualquer tipo de trauma associado, não tivessem sentimentos muito latentes, até traumas associados à própria perseguição política, porque você tinha na Praça 11 as blitzes, as apreensões da polícia do Vargas, do Filinto Miller. Então, eu tenho a impressão de que houve um renascimento da Praça 11 como um ícone da comunidade judaica. Certo. Não sei, se alguém quiser... Veja bem, eu peço a todos que façam as suas... Não sei se isso contraria os protocolos desse evento. O Moisés e a Suzana estão aqui para me dar um pito. Mas eu gostaria de ouvir todo mundo, porque... Não existem protocolos, não existem protocolos. É o sentimento Não tem uma ordem. e a emoção que vai. Normalmente nunca mais eu vou ser convidado para isso. Rony, a gente vai fazer assim, depois a gente vai abrir para as perguntas, senão fica meio desorganizado e fica. Tá bom. Né? Então, quando vocês falarem agora a gente pode abrir para perguntas, aí todo mundo Tá bom. levanta uma coisa interessante dos negros, eu acho, que os judeus, eles vinham aqui fugidos e tudo, os negros aqui na Praça 11, em outros bairros do Rio também, na Mangueira, em Madureira, ali Oswaldo Cruz, onde tem a Portela, eles
viram que eles podiam se unir para conseguir ter uma vida melhor, né? A Marília Trindade Barbosa, que é biógrafa do Cartola, Como é o nome dessa? ela fala que o Paulo da Portela, que era nascido em Madureira, naquela região de Madureira, ele foi um cara que conscientizou muito o negro a respeito disso. Ô, Totó, deixa eu fazer então um comentário. Uhum. Eu uma vez eu estava em Duque de Caxias, que é aqui no Grande Rio, e eu vi um cartaz sobre vacinação. Não era Covid, era alguma outra coisa. E era um cartaz para que você vacinasse o seu filho. E aparecia uma mãe, um pai e uma criança. E eu olhei aquela imagem e eu não saberia dizer se eles eram da Dinamarca, da Noruega ou da Suécia. Porque eram pessoas de uma alvura nórdica. E eu estava conversando com um amigo meu que lida com marketing e comentei isso com ele. E ele me disse que foram feitas pesquisas mostrando que muitas vezes os negros eles preferiam exemplos, referências brancas. Ou seja, havia, segundo o meu amigo, e eu acho que faz sentido, uma rejeição introjetada, um racismo introjetado. Com certeza. Né? E eu diria que isso eu nunca conheci alguma reação equivalente por parte dos judeus. Eu nunca vi um antissemitismo introjetado. Eu já vi, veja bem, eu sou judeu, sempre convivi com judeus, eu vejo os judeus mais ou menos orgulhosos, mas eu não conheci na minha vida judeus que renegavam o seu judaísmo, que escamoteavam, que... Você tem, obviamente, os traumas, a pessoa que teve algum momento traumático numa instituição judaica, numa escola, ou coisa que o valha. Mas muitos jovens que renegam, mas depois eles voltam, não é? Exatamente, mas eu nunca presenciei uma menos-valia, entende? Um movimento de autodepreciação de um judeu por conta de ser judeu. Olha, Entende? os negros têm sim, tem todo um trabalho em cima, inclusive tem uma coisa chamada fenotipia, que era exatamente para dizer que o negro era pior que o branco, né? Isso de toda forma. Hoje em dia, isso está mudando um pouco. Você vê que a publicidade, por exemplo, hoje usa muito negro. Né? Você pega um catálogo, vamos pegar uma coisa de beleza, por exemplo. Você pega um catálogo da Avon, da Natura, em negros. Metade negro, metade branco. Entendeu? Uhum. Você pega uma publicidade de carro, de coisa, você vê muito negro ainda. Mas ainda existe, sim. E não é só no Brasil, não. Eu estava vendo uma notícia outro dia, que o diretor, lá nos Estados Unidos, o diretor daquele filme Pantera Negra foi tirar $12 mil no banco e foi preso, porque acharam que ele era um assaltante. Entendeu? Ele não quis falar alto, escreveu, eu vou tirar $12 mil. Aí a caixa negra, a gerente do banco negra e os 2 policiais negros algemaram ele. Ou seja, não vai dizer que o racismo foi de um branco, dos próprios negros. Isso ocorre ainda, isso ocorre sim, entendeu? Uhum. Mas é uma coisa que felizmente está mudando. Felizmente está mudando, muito por questões identitárias, muito por... Às vezes tem um certo exagero, entendeu? Por exemplo, uma pessoa virar e falar assim, eu tenho orgulho de ser negro. Por que eu vou ter orgulho de ser negra? Né? Negro é uma cor que eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu consegui ser. Aí sim. É como dizer, eu tenho orgulho de ser mulher. Não tenho orgulho de ser mulher. Eu nasci mulher. Talvez se justifique o orgulho de ser negro pelo histórico, pela cultura acumulada. Então, ele tem que ter orgulho do que ele conseguiu fazer. Né? Uhum. Porque, por exemplo, uma coisa agora que fala de ancestralidade. Eu tenho que conhecer a sua ancestralidade. Quer dizer, claro que é bom você saber quem são os seus antepassados, é uma curiosidade. Mas isso não me torna melhor nem pior. Eu tenho um avô negro. Meus avós eram negros. Não, eu não sou melhor nem pior que vocês, porque os seus avós eram brancos.
Né? Eu, pelo menos, penso assim. Olha, eu posso dizer a você o seguinte, eu não tenho orgulho de ser branco, nem tampouco vergonha, mas eu tenho orgulho de ser judeu. Mas judeu é uma conquista. Sim, não, mas eu tenho orgulho de ser judeu não por uma característica inata, e sim pela conquista, pelas conquistas, pelo legado dos meus patrícios. Sim, mas judeu não é uma coisa, você não nasce judeu, você se torna judeu. Uhum. Né? Porque judeu é uma cultura, é uma religião. Né? Uhum. É uma espiritualidade, né? É diferente da cor da pele. Você tem judeu de todas as cores. Né? Uhum. É um tipo de cultura. Como, por exemplo, eu tenho orgulho de conhecer samba, tenho orgulho de ter da carreira profissional que eu tenho orgulho de ter feito os livros. Agora, orgulho de ter nascido mulher e ter tido um avô negro, para mim não é motivo. Vai ter gente que vai falar que eu estou erradíssima. Entendeu? Uhum. Porque agora eu tenho orgulho, sim, das coisas que eu conquistei. Entendeu? Tenho orgulho de ter feito coisas bacanas. Entendeu? Tenho orgulho de um pouquinho, talvez eu dei um empurrãozinho de 1 milímetro para o mundo ficar um pouquinho melhor. Entendeu? Mas isso, e talvez também pelo fato de eu ter nascido numa família e ter passado os negros, isso tem ajudado na minha formação. Mas não é um motivo de orgulho, porque não é uma coisa que eu conquistei. E ser judeu é uma conquista. Entendeu? Eu acho que chegar e falar, eu sou judeu, é uma conquista e é um trabalho duro. Né? Eu acho que isso passa muito pela assimilação das conquistas. O Jonathan Sacks, aquele rabino falecido britânico, ele fez uma vez uma queixa, uma crítica. Ele tem um livro chamado Teremos Netos Judeus, e ali, se não é isso, é quase isso. E ali ele faz uma crítica sobre a cultura do vitimismo como fator de aglutinação judaica. Então, ele reclama que em algumas escolas britânicas dava-se muita ênfase ao Holocausto, ao nazismo, ao antissemitismo, na busca de criar uma unidade identitária em torno dessa exclusão. Então, ele diz o seguinte, que nas escolas britânicas, no caso, as crianças aprendiam, nas escolas judaicas, as crianças aprendiam como viveram os gregos, como viveram os egípcios, como viveram os romanos e como morreram os judeus. Né? Então ele dizia o seguinte, você tem que aprender aquilo que constitui a vida, a história, a conquista. Claro. Né? Talvez o que os negros, não sei, é uma especulação, eu não sou antropólogo, mas o que tenha se ressaltado muito na cultura negra tenha sido a vitimização, a exclusão, a sujeição. Né? Isso dificilmente gera orgulho, o que é capaz de gerar orgulho pode ser até a reação a isso. Olha, é uma dubiedade. Ao mesmo tempo que o negro tem muito orgulho da cultura do samba, de ter, assim, as coisas que a gente vê que são tipicamente brasileiras são da cultura negra, né? A comida, a música, tem uma origem, tem uma origem, né? Mas, assim, tem esse outro lado também, que existe um vitimismo dos próprios brancos. Por exemplo, essa questão de cotas para graduação, eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho uma opinião nisso, mas já está provado que os cotistas têm um desempenho tão bom quanto os não cotistas. Agora, algumas universidades inventaram cota em curso de pós-graduação, em mestrado e doutorado. Aí eu falo, será que eles estão achando que a pessoa, por ser negra, ela vai aprender menos que que é branco? A capacidade de aprendizado dela já está provado que não, tem as mesmas notas, entendeu? Ou é uma forma de evitar que essas pessoas entrem logo no mercado de trabalho, né? Agora, o negro tem sim orgulho do que faz. O que acontece muito, e é isso até na academia por exemplo, falar assim, a música do negro é intuitivo, os compositores negros são intuitivos. Você acha que uma música sofisticada como a do Cartola é uma coisa intuitiva? Se é que acha que existe arte intuitiva, né? Eu acho isso tão ofensivo quanto eu dizer e falar assim, traduzindo, Hannah
que é um livro maravilhoso, a Traduzindo Hana foi uma coisa intuitiva, ele sentou e escreveu, porque ele já ouvia as histórias, sentou e... Não é, né? Entendeu? O João da Baiana, por exemplo, que é considerado o cara que introduziu o pandeiro. E tem um jeito de tocar pandeiro que é brasileiro, entendeu? Ah, mas isso é intuitivo. Não, gente, essa pessoa ficou estudando em casa o dia inteiro para conseguir tocar, né? O Pixinguinha, será que a música do Pixinguinha era intuitiva? Ele simplesmente saiu tocando ou ele estudou muito para fazer aquilo, né? Então, existe isso até hoje. E existem coisas assim, por exemplo, aquele livro do Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar, sobre os anos 20 no Rio de Janeiro, ele tem um capítulo sobre os negros e que ele fala que foi sorte deles, esse aí mesmo. Ele fala, nesse livro aí, Livraço. Que a cultura brasileira... Pois é, mas esse livro é supremacista branco, porque esse livro, ele fala assim que a cultura brasileira, um bando de patricinhas e mauricinhas, filhos dos milionários, foram para a Europa, viram o que estava acontecendo lá e adaptaram no Brasil. E ele usa um capítulo para falar do samba que estava começando nos anos 20. E para dizer que foi sorte dos sambistas terem encontrado o Chico Alves, Francisco Alves e o Mário Reis, que eram cantores brancos que foram cantar. Gente, ao contrário, não é não? Porque desde os anos 10, os negros já faziam sucesso. Entendeu? Então, existe isso, uma questão, que aí, às vezes, o negro incorpora isso. Entendeu? O judeu, eu acho que raramente incorpora. Entendeu? Eles aprendem a orgulhar da cultura que eles têm. Vamos lá. Será que eu posso fazer uma pergunta? Eu morava no bairro de Fátima e pegava o ônibus da escola para ir para o Tamuturá, passava pela Rua do Santana. Número 1, eu atualmente estou morando em São Paulo. Aqui em São Paulo, os judeus se concentraram no Bom Retiro, próximo à Estação da Luz, que é a estação que trazia, por onde vinham os trens de Santos, do Porto de Santos. Por que tinha tanto judeu na Praça 11? Tem a ver com a Central do Brasil. A Praça 11 foi o primeiro ponto de concentração dos judeus no Rio de Janeiro? Olha, os judeus askenazes que vieram fugindo das perseguições religiosas, eles se concentravam lá, e eu acho que não sei se é Nilópolis. Nilópolis tem muito judeu também. Era. Entendeu? Niterói. Agora, Madureira também. Madureira também. Agora, na Praça 11 especificamente, por que os imigrantes pobres, não eram só judeus, não? Ciganos, árabes... A Praça 11 passou a existir quando o Dom Pedro II morava na Quinta da Boa Vista e trabalhava no Paço da Cidade, né? Aqui na 1º de Março. E ele passava ali todo dia. Então, a burguesia, para ser vista pelo rei, construiu grandes casarões lá, entendeu? Casarões grandes mesmo, de 3 andares. E aí, o que aconteceu? Quando veio a República, os governantes se mudaram para Laranjeiras, para Flamengo, para até Botafogo, né? Catete. Santa Teresa. Santa Teresa, um pouco, E aquelas casas ali viraram cortiços. Então, por exemplo, tem a negra que eu entrevistei e o judeu que era chamado de Valevar. Ele e o irmão, praticamente com a roupa do corpo. Entendeu? Assim, eles tinham um terno, que foi do pai dele, e um outro terno. E umas joias amarradas na cintura, porque aquilo ele ia empenhar as joias para poder começar a trabalhar. Ele e o irmão foram morar num desses casarões, onde dividiam um quarto, que deveria ser o quarto principal, não tinha suíte naquela época, né? Você tinha casas com
com 5 quartos e um banheiro, né? 6 quartos e um banheiro, e ele dividia, tinha-se uma cortina, ele dividia com uma família, entendeu? Então, eles iam morar na Praça 11 por uma questão de ser barato. E também por ser perto dos locais de trabalho, que era o Porto e eram um comércio que tinha ali no Santo Cristo, por ali. Entendeu? A indústria, aliás. Agora, eles iam muito para Madureira e para Nilópolis. Eu tenho a impressão que o Anísio Abraão é judeu, pelo nome. Não sei se ele é judeu praticante, mas eu tenho a impressão que é. A tal vila foi construída por um judeu? Hã? A tal vila onde moravam tantos judeus foi construída também por um judeu? Não. Eram construções da era colonial do Brasil Imperial. É anterior. Sim. Eram sobrados, eram construções que tiveram seu apogeu no século XVII, perdão, 17 não, 18, 19, e que já estavam desprestigiados no cenário urbano, e os judeus foram lá. É uma coisa meio que acontece hoje, por exemplo. Copacabana já foi o bairro mais chique do Rio de Janeiro. Hoje eu brinco que Copacabana é uma Madureira com praia, porque tem aquela praia linda, mas dentro é uma mistura de gente e coisa. O chique hoje em dia é morar no Leblon, na Barra, em condomínio, né? Da mesma forma que durante um tempo era chique, ali no século XVIII, era chique morar no caminho onde passava o rei, o imperador, depois ficou chique morar no Catete, morar em Santa Teresa. Hoje em dia, Santa Teresa não é mais chique. Existe, inclusive, projetos de transformar aqueles casarões em prédios de edifícios. Entendeu? Porque aí o Ronaldo pode falar melhor, porque ninguém consegue manter uma casa, um casarão, né, Ronaldo? É muito caro, né? O IPTU, a manutenção e tudo, né? Entendeu? Agora eu estou vendo aqui. Oi? Totó, vou chamar o Otto, que está aqui já com a mão levantada há bastante tempo. Tá. Ele também é da sua cidade. Otto, meu amigo, que bom! Mas só para complementar aqui, o Israel Blasberg comentou que o Anísio Abraão não é judeu, tá? Não. Só para complementar. Esse nome? Ele não é judeu. É descendência árabe. Bom, o Otto vai falar agora. Fala, Otto. Olá, boa noite, tudo bem, Suzana? Boa noite, Moisés. Boa noite, Totó. Seja bem-vindo a esse Segundas Intenções. Põe a sua imagem para todo mundo te ver. Bota a imagem. Peraí que eu tô chegando em casa agora. Tá. Ótimo. Consegue me ver? Eu vim correndo da faculdade. Beleza. Seja bem-vindo mais uma vez. Um prazer te ouvir aqui com essa turma toda bacana que deixa a nossa segunda-feira bem animada, né? Bom, mas o que eu queria trazer aqui é baseado na pesquisa que eu faço, né, de uma imigração judaica que sai fora do circuito das grandes cidades. Eu sempre aproveito para comentar uma coisa ou outra, Suzana, Moisés sempre já sabe das minhas falas. Mas aí, Totó, eu queria dividir com você o seguinte: como você é de Juiz de Fora, você bem conhece a história das nossas escolas de samba aqui, né? Urunas, do Feliz Lembrança, as mais antigas. Dos anos 30. Dos anos 30. E aí, nos levantamentos que nós estamos fazendo sobre a migração judaica em Juiz de Fora, a gente está descobrindo bastante coisa interessante que é relacionada aos comerciantes judeus que estavam aqui entre os anos 30 e 60 e que contribuíram bastante para a construção das questões das alegorias dessas escolas de samba daqui. Não exatamente na construção das fantasias, mas é porque as lojas deles aqui em Juiz de Fora faziam essa ponte de distribuição, né, de alguns adereços para pedrarias, a maioria, plumas, tal, inclusive ali na Marechal Parte Baixa. E aí, mas ali era muito árabe também. Sim. Ali, o que a gente tem na nossa historiografia aqui em Juiz de Fora, né, é uma contabilização maior de árabes, mas o nosso trabalho agora já encontrou 50 famílias judias aqui em Juiz de Fora. Entre essas que contribuiu bastante para essa questão de pedraria, são os Kojuques, Luiz e talvez o Moisés ou mais alguém já tenha ouvido falar desse sobrenome, Luiz Kojuk, Grimberg, Goldberg, essa turma toda que fazia esse trânsito Rio, Juiz de Fora, ou às vezes Juiz de Fora, São Paulo,
e que traziam essas informações do Carnaval do Rio de Janeiro para cá também. Inclusive, eu publiquei na semana do Carnaval uma foto do curso da família do Jacó Goldberg, ali saindo do Granbury, que é um bairro tradicional daqui de Juiz de Fora, e eles ali nos anos 30, um dos melhores carnavais que tinha. Esse local de comércio que o Otto está falando, gente, é mais ou menos como o Saara daqui de Juiz de Fora. Isso. É um comércio popular e realmente misturam-se árabes e judeus nessa coisa. Agora, é interessante, eu estudei em colégio católico, chamava-se Stella Matutina, umas irmãs alemãs, eu acho que elas eram meio nazistas, porque meu pai tirou a gente do colégio o dia que a irmã falou que os judeus tinham matado Jesus Cristo. O pai ficou muito bravo com isso e tirou a gente do colégio. Aí eu fui estudar num colégio chamado neste Instituto Granbury, que é um colégio metodista. E eu não me lembro, na minha infância, de ter convivido com judeus. Mas no Instituto Granbury tinha 2 irmãos gêmeos que eram judeus. Deixa eu só fazer um... colégio era mais Deixa liberal, só um comentário a propósito do que você está falando. O Samuel Malamud fala que no Natal, lá na Ucrânia, eles se protegiam porque eles eram alvos de agressões de não-judeus que diziam: vocês mataram Jesus. Então, os natais eram períodos de receio na comunidade judaica. Aqui também. Sim, mas ele diz que o primeiro Natal dele no Brasil foi um momento de alívio, porque ele viu apenas os festejos natalinos sem esses insultos, essas incitações contra os judeus. Tá? Ronaldo, mas isso no interior do Brasil não foi exceção, aconteceu bastante, no interior, principalmente do norte do Brasil, mas não especificamente ao Natal, mas à Semana Santa. Exatamente, era malhar os Judas, né? Malhar os Judas, inclusive a Totó comentou o caso do Vai Levar, de um homem que passou a ser chamado de Vai Levar. Lá no norte nós temos um caso de um homem que teve o nome de Mederon. Mederon porque no dia da Semana Santa ele foi pego para poder ser malhado, uma pessoa viva, e aí ele consegue sair desse linchamento, e ele também não falava bem o português, e aí quando ele contava a história, eles falaram que ele me deram tapa, me deram chute, me deram soco, então ele sou Mederon dali para frente. Uma característica aí, acho que quem pesquisa a imigração judaica no norte do Brasil conhece bem essa história, conhece também do Bentolila, do Ben Kigi, uma senhora que falava até Haktia, que também sofreu lá a ameaça de ser linchada nessas festas. Então, assim, são várias histórias. Né? A questão no Nordeste, eu acho que vem desde a questão da invasão holandesa, né? Porque a Holanda era um país que não perseguia a religião. Dizem, por exemplo, que o Spinoza era de origem portuguesa, uma família judia que foi para a Holanda fugindo das perseguições, né? Então, os holandeses que vieram, tinham muitos judeus. Tanto que teve lá a Guerra dos Mascates, que era o dono da fazenda, o dono do engenho. Ele gastava, pedia dinheiro emprestado ao judeu que tinha dinheiro, mas não podia ter terra. Então, chegava num momento que ele, agora você vai ter que me pagar, né? Aí falou assim, não vou pagar não, porque você não é cristão. Entendeu? Que é uma sacanagem, né? Então, eu posso pedir dinheiro emprestado, mas não preciso pagar, né? Mas, então, essa questão no norte, no interior de Minas, eu não me lembro de saber, governador Valadares, Belo Horizonte até tinha, mas eu não me lembro de ter convívio com judeus. Eu fui conviver com judeu quando eu fui para o Rio de Janeiro. Se as pessoas não se declaravam. A imigração judaica em Minas ela é bem tímida mesmo, ela é sazonal e tímida. Aqui, assim, os registros maiores são realmente da presença, quando se fala de povos do Oriente, são de sírios e libaneses, mesmo que sofreram aqui ataques, né, no interior, inclusive tem um próximo aqui de Leopoldina, em Cataguases, de apedrejamento, aquela coisa toda. Mas aqui em Minas a imigração é bem tímida mesmo, é mais circuito Rio, São Paulo,
Porto Alegre. Rio Grande do Manaus. Sul. Isso. Pode ser assim, puro achismo meu, porque Juiz de Fora, em Minas, era uma região agrícola. Juiz de Fora hoje é uma região agrícola. E judeu não podia ter terra, então como é que ele vinha para cá, né? Agora, eu me lembro que quando eu era criança, tinha o cara que falava, que a gente falava que falava enrolado, que passava vendendo toalha de mesa, perfume, principalmente numa cidadezinha que eu morei chamada Raul Soares. Ele passava. Era o seu Jacó que passava, devia ser um judeu. Né? Totó, mais uma vez mencionando Samuel Malamud, né, que é uma referência fundamental. Ele, quando veio ao Brasil, ele foi para uma cidade mineira. Ah, é? Ele chegou numa cidade mineira? Sim, ele tinha um amigo, a família dele tinha amigos ucranianos ou romenos que moravam numa cidade mineira, salvo engano, chamada Ouro Fino. Tem uma cidade com esse nome aí? Deixa eu ver aqui. Olha, tem Ouro Fino, sim. Tem. Ouro Branco, Ouro Depois Preto, ele foi para Fino. lá. E ele tinha amigos lá. Judeus que viviam lá. Mas não é muito comum, não. Na verdade, as imigrações para cá, elas eram bem pontuais. Por exemplo, se vieram para cá, a gente tem muitas histórias de judeus poloneses ali no Circuito das Águas, né? Alfenas, Caxambu. Aqui para o nosso lado, que é a Zona da Mata, foi muito pontual em função do escoamento de grãos de café e pedras. Então, você tinha levis, você tinha muito alsacianos, muito prussianos aqui. Depois está um hiato, volta nos anos 30. Uhum. E aí já é a turma que já vem da Ucrânia, Bessarábia, aquela pessoa que veio do pós-guerra, da Primeira Guerra, intercede entre a primeira e a segunda, mas isso era muito pontual. E tanto que no processo nosso de estudos aqui sobre o perfil da comunidade que apareceu por aqui, o que a gente nem pode chamar de comunidade, aliás, não poderia chamar de colônia, mas a maioria dos entrevistados se descreviam como pertencentes a uma colônia. Uhum. Pega as definições de Lerner, ele coloca o que é ser um entendimento de colônia totalmente diferente do que foi Rio, São Paulo, mas muito parecido do que foi Nilópolis, do que foi em Campos, do que foi no interior do norte, do Pará, por exemplo. Eu sei que teve uma grande comunidade judaica, né? Imensa, assim. Acho que mais da metade de uma historiografia judaica também acontece lá. Sefardia, a grande maioria delas. Eu já ouvi falar que quando foi fundar o Estado de Israel, houve uma ideia de fazer na Amazônia, isso procede? Sim. É um conto, né? Acho que entre o Amazonas e o... Mas é assim, aqueles contos, na verdade, mais fantasiosos, né? Seria entre o Amazonas e o Pará, mas é mais fantasia. Acho que sim. De Madagascar e... Patagônia. Manhattan. Então, assim, várias coisas. Manhattan é outra coisa. Eu vou chamar... quer falar alguma coisa? Não, na verdade, queria aqui que a Raia tem aqui, quer fazer uma pergunta, ela já mandou aqui para mim, e eu queria chamar a Raia. Oi, Raia, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Totó, boa noite, Rony. Foi muito bacana o diálogo de vocês, né? Não foi combinado, vocês estão apresentando e foi um intercalando com o outro. Eu queria falar sobre 3 aspectos. O primeiro, quando o Rony falou que não há registros de conflitos na Praça 11, eu acho, Rony, que não havia registro de conflitos pela pobreza. Era muito grande a quantidade de judeus da Praça 11 e a pobreza deles se equivalia à pobreza do negro. O branco e o negro ali se equivaliam na pobreza. Mas tinha uma grande diferença, porque os judeus eram alfabetizados da sua terra. Os que estavam aqui, eles eram alfabetizados. Os pais dos negros não eram, Totó, porque não tiveram oportunidade. As escolas públicas daquela época eram muito boas, todas. Eu sou filha de imigrante, eu nasci na Alemanha, meus pais foram sobreviventes,
e a gente não podia estudar em escola, nenhum estrangeiro podia estudar em escola pública até se naturalizar aos 18 anos. Então, o esforço dos meus pais que vieram para cá, sobreviventes, era de nos colocar em escola judaica, sim. E nós éramos muito cobrados no ensino. Eu morei em Madureira. Então, eu acho que a diferença é muito... A questão do dinheiro aí faz uma diferença muito grande em relação à cultura, porque o negro não pôde entrar na escola. Não, gente, desculpe, olha... Ele não tinha acesso. Não, mas negros como João da Baiana, como Donga, na Praça 11, eles iam na escola, sim. Tinha a escola Benjamin Constant. Mas você contava nos dedos, a maioria não era. Então, eu acho que a questão é de oportunidade. Eu vejo dessa maneira, entendeu? A oportunidade faz o homem, os homens são iguais. Quando você colocou a questão, o judeu, o orgulho de ser judeu, eu sinto também porque nós sofremos muito antissemitismo. Então, sabe, ter uma terra nossa é um orgulho muito grande, mas judeu é uma conotação. Antigamente, em dicionário, a palavra judeu era sinônimo de usura. Isso eu estudei, assim, sabe? Era tão conotativo, quer dizer, a gente se sentia sempre inferior. E nós superamos. Eu acho que a questão da superação, como o negro está agora aparecendo, é exatamente a superação, a oportunidade que ele está tendo de se projetar. E essa é a diferença. Agora, quando você diz que, Totó, que o judeu só faz piada de si mesmo... Está falhando, seu Soraya. Quando eu falo que o judeu ri de si mesmo, é a questão assim... O humor, quando é bom, Chico Anísio dizia, humor, quando é bom, é você rir com o outro e não do outro. Você está entendendo a diferença? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O humor judaico. O humor judaico e o humor do negro é feito para você rir junto com a pessoa e não você rir da pessoa. É verdade. Entendeu? Você se coloca ali dentro. Eu falei que é autorreferente. Você pertence... Não, é só para dizer que... Na verdade, não é nenhuma pergunta, não. É porque eu, como parceiro da Totó, eu queria convidar todos a acompanhar a série Samba Se Aprende na Escola no Spotify, no Deezer e na Amazon, né? Ou através também, já está ele 100% disponível no tores.com.br, www.tores.com.br. E amanhã, a partir das 6 horas da manhã, sai em todas as plataformas mais um episódio da série e está muito legal. Eu espero que todos possam conferir. Eu mandei o link aqui no bate-papo. Quem quiser, eu posso mandar novamente, tá bom? Coloca novamente, sim, por favor, Lucas. Bota no site. Parabéns, porque está muito legal a reunião. Coloca novamente, Lucas. Coloca novamente. Legal, vou mandar Coloca para todo mundo. Você fala ídis? Você fala ídis nessa peça? O Ronaldo Wrobel é a pessoa que fala da Praça 11. Isso aí, bem colocado. Bem colocado. Que bacana. Muito bom. Muito bem. Alguém quer mais fazer Tem mais pergunta? Alguma coisa, Chaya? Raia, Então, a gente acabou pulando. Raia, a gente acabou pulando, porque o Moisés havia uma sinagoga na Praça 11? Sim. Havia um aluguel. Esta é da minha época. Meu pai alugava, fazia parte, alugava-se o sobrado da Banda Portugal, que era exatamente na Praça 11, na esquina do final da linha férrea, onde tinha a sinagoga, salvo erro, onde eu fiz bar mitzvah, não me lembro, era uma sinagoga na Praça 11, não era o Grande Templo. O Grande Templo era frequentado, digamos, mais pela elite, e essa sinagoga era na Praça 11. E nas datas... o Chile Independente por Solo. Moisés, Roberto também. Uma outra sinagoga ali perto também do Grosso Chile. Eu casei no Grande Templo. Totó, eu casei. Gente, tinha a sinagoga desde Israel. Na rua de Santana 40.
foi a primeira sinagoga construída no Rio de Janeiro. Em 1923. Na 40 é perto ali da igreja de Santana? Na Rua de Santana, 40. É isso mesmo, meu marido no final da Estrutura. Bem, Moisés. Foi demolido em 74 para passar o metrô. Na Rua do Santana tinha a confeitaria Frigile, que, se não me engano, foi a primeira confeitaria que vendia produtos kasher, não é isso? É isso. E no... Não era naquela região, não. Era na parte antiga. Entre a atual presidente Vargas e a General Pedra, lá atrás. Ela foi demolida em 74. Mas, Clara, ela ainda ela funcionou como sinagoga até quando? Até 74. Até 74? É, quando foi demolida. Aí eles levaram tudo para o templo. Todo o material para o templo. Ela foi construída foi inaugurada em 1923. Eu frequentei essa sinagoga até 74. Eu também fui nessa sinagoga. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante essa coisa da banda Portugal ser sinagoga e gafieira, né? Então, uma sinagoga pode funcionar num lugar que não seja, que tenha outra finalidade, além da religiosa? Sim. Aqui em São Paulo, era uma situação de emergência. Aqui em São Paulo, eles alugam, inclusive, salão de baile, alguma coisa assim, para fazer sinagoga nas grandes festas. Gostaria de dar uma contribuição. Alô? Oi, pode falar. Fale, por favor. Vocês me ouvem? Vocês me Sim, ouvem? nós estamos lhe ouvindo. Pode falar. Ah, que bom. Meu nome é Helena Dora Vistomski, eu sou filha de imigrantes poloneses. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. A minha mãe morou na Praça 11. Meu avô chegou em 24. Em 26, ele mandou vir a minha avó com as duas filhas, a minha mãe uma delas, e eles moravam aonde? Na Praça 11. O que vocês estão chamando de vila era vila, mas a judeusada chamava de avenida. Essa avenida ficou famosa porque muitos judeus moraram nessa dessa avenida, inclusive os meus avós, a minha mãe e a irmã mais velha. Eu queria contribuir com algumas observações. Quando a Totó falou da expulsão de Portugal, aquilo foi não em 1450, mas em 1496, após a expulsão da Espanha, que foi em 1492. E aconteceu aquele lance, batizou todo mundo de forma forçada, todo mundo estava lá na Praça do Rossio, achando que ia embarcar nos navios que não chegaram, por isso que nós aqui em português temos essa expressão, ficaram a ver navios, por causa disso. Eles achavam que eles iam sair de Portugal, e aí o rei viu que ele ia ter um prejuízo danado e falou para o bispo batizar todo mundo. Enfim, isso foi em 1496. Outra coisa, aquele convite de carnaval que vocês colocaram aí na tela, tem um local, está escrito bem ali embaixo, Clube Naval, não sei onde era. É caso de pesquisar, porque está escrito lá Clube Naval. Outra então, coisa. O Clube Naval é de uma propaganda abaixo do coisa. Foi a impressão Não, que eu pode ser, mas pode ser que o baile tivesse sido Não, lá, é porque... Associação Beneficente Sim, Israelita na Rua da República as associações... 64. Praça da República 64. As associações, elas alugavam os espaços, não é? Enfim, não sei.
Agora, quando teve... Não, mas não é no Clube Naval, não. O baile era na Praça da República 54. Ah, tá bom. Então, me desculpe. Pode ser perto da Vieira Elite, talvez. Tá bom. Desculpe, então. Outra coisa, por que os negros não conseguem saber sua origem? Porque quando eles chegavam, eles tinham um registro, né, de que porto eles vieram, de que país eles vieram. Mas o que acontece? Exatamente. Quando teve a abolição da escravatura, o Rui Barbosa teve a infeliz ideia de pedir para os arquivos serem queimados. Então, ali acabou a possibilidade dos negros saberem de que país seus antepassados vieram, porque Rui Barbosa teve essa infeliz ideia de mandar queimar os arquivos. Porque, não sei, mas ele fez isso. Helena. Fala. Helena, essa questão do Rui Barbosa tem uma explicação lógica. Você ter um escravo antigamente era como você ter um carro, uma moto. Você registrava em cartório que você tinha um escravo tal, que ele tinha as características tais e quais. Era um bem. Era um bem que você tinha, um objeto que você tinha como um carro, como uma moto, como... entendeu? Era um bem. Então, quando teve a abolição, foi como um confisco do governo, de um bem que a pessoa tinha. E para evitar que as pessoas entrassem na justiça e reivindicassem a posse daquele escravo, o Rui Barbosa mandou pôr fogo. Entendeu? Não foi essas coisas assim para acabar com essa vergonha, não. Não foi isso. Tá certo, entendeu? tá certo. Você imagina se hoje o governo fala assim. Entendeu? Agora, houve isso, sim, mas havia também que eles eram indicados pelo porto de onde eles saíam. Entendeu? É porque no registro então, daria para saber pelo menos de que parte da África eles tinham vindo, né? E aí eles poderiam saber de que etnia, porque a África não é uma coisa única, né? Ela tem milhões de etnias e enfim, eles poderiam ao menos saber a etnia e tal, a região. Mas, enfim, eu gostaria de ter outros comentários. Alguém falou da destruição de uma igreja gótica. Eu tenho loucura por gótica, que gótico é só na Europa, aqui no Brasil é neogótico. Nós temos um exemplo maravilhoso em Botafogo, uma igreja católica, se não me engano, Nossa Senhora da Conceição. Temos uma igreja, a Catedral Presbiteriana, na Praça Tiradentes, é um dos mais belos exemplos de arquitetura neogótica. Eu sou fanática por neogótico, mas, enfim... No Meia, Helena, tem também no Meia tem uma catedral, não tem? Ah, não sei, eu não conheço, me dá um nome. Eu vou procurar aqui. Não, não é no Meia, não, é em Caxambi. É em Caxambi ali uma perto igreja do toda árabe. Ela é do outro lado. Tem ali perto de como quem vai lá, Catumbi Laranjeiras, ali em Catumbi Laranjeiras, aquele viaduto, dali dá para ver um exemplo também, mas, enfim, eu não sei o nome. Mas, enfim... Em Caxambi, que é do outro lado da linha do Meia, tem também uma igreja. Não conheço. Toda arabesca, toda coisa. Não conheço, infelizmente. Me dá um nome, eu não conheço. Outra coisa, perguntaram por que era a Praça 11 foi escolhida. É o mais próximo da onde eles chegaram. Todo mundo chegava pela Praça Mauá, pelo Cais do Porto. E a pobreza, então, eles já ficavam ali mais... procuravam morar ali mesmo, mais por perto, né? Porque a Praça 11 é mais ou menos perto, era perto dos possíveis locais de trabalho, locais, né? Não é do cais. Outra coisa... Eu participei durante alguns anos, eu tive a felicidade, eu sou askenazi, eu tive a felicidade de, durante alguns anos, ajudar um amigo sefaradi a levantar a história dos judeus que vieram do Líbano, e isso resultou num livro, que é o Templo Sidom, um século de história. Eu ajudei na pesquisa e na construção desse livro. Então, os judeus árabes que vinham do Líbano, da Síria, principalmente desses dois países, eles moraram também nessa região da Praça 11.
E acontece que quando tinha a malhação do Judas, esse meu amigo, Chaim Elias Nigri, que faleceu há 1 ano e pouco atrás, com 90 e poucos anos, ele era vítima, quer dizer, os amiguinhos de 364 dias eram super amigos, mas quando chegava no sábado de Aleluia, era vítima da perseguição, da malhação do Judas. Quer dizer, nesse dia acabava a amizade. A amizade era ótima durante o ano inteiro, mas quando chegava no dia de sábado de Aleluia, pronto, aí ele era judeu, aí os judeus eram judeus e vítimas da perseguição, da malhação do Judas. Enfim, queria falar isso. Agora, aquela sinagoga que a gente chama de Grande Templo, ali na praça, perto da Praça da Cruz Vermelha, ela foi inaugurada, o Grande Templo, ela foi inaugurada na década de 20. Ela foi inaugurada na década de 20 e ela é muito semelhante a uma igreja que tem, uma sinagoga que tem Rosário. Eu já tive a oportunidade de conhecer com o Coral Israelita Brasileiro, a gente deu um concerto lá dentro e ela é muito semelhante o nosso grande templo aqui. O estilo é muito, muito parecido. Por dentro, por fora não, mas por dentro é muito, muito parecido. Agora, a primeira sinagoga no Rio de Janeiro é uma sinagoga sefaradi que tem em Botafogo. Estou fazendo força para me lembrar o nome. Seria Gemilut Assadim. Essa, Shel Gemilut Assadim. Shel Gemilut Assadim. Rodrigo de Brito, na rua Rodrigo de Brito. Isso, ela é uma sinagoga sefaradi, é a mais antiga do Rio, do Rio de Janeiro. Sefaradi marroquina. Contribuição Oi? Sefaradi marroquina. Sefaradi marroquina. Sim, sim. E eu queria falar, então, desse livro aqui, que conta muito, a boa parte desse livro é passada na Praça 11, eles alugavam, fizeram uma associação, eles alugavam salas em sobrado, depois eles construíram uma sinagoga sefaradi, naturalmente, ali na Praça 11, e com a abertura da Avenida Presidente Vargas, eles tiveram uma indenização, porque eles já estavam em prédio próprio, eles tiveram uma indenização. Com essa indenização e mais a contribuição de vários correligionários, eles compraram um espaço onde estão lá na Conde de Bonfim, onde foi construído o Templo Sidom. Sidom é o nome da cidade, da onde vieram os imigrantes lá do Líbano, da cidade de Sidom, uma das cidades mais antigas do mundo. Ela tem registro histórico de mais de 4.000 anos ali. E eu tive essa felicidade, sendo uma Ashkenazi, de participar dessa pesquisa da vida dos sefaradis lá no Sidom e depois na Praça 11 e depois construindo ali na Conde de Bonfim. E resultou nesse livro que se encontra só dentro do Templo Sidom. Ele não foi distribuído para fora, ele é encontrado só lá no Templo Sidom, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Eu digo felicidade porque até anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, quando falava em cultura judaica, a gente conhecia só a cultura ashkenazi. A cultura sefaradi era pouco conhecida fora do mundinho sefaradi. E graças a esse meu amigo, Chaim Elias Nigri, me convidar para participar da pesquisa, eu acabei descobrindo um mundo que para mim era desconhecido. Como eles viviam no Líbano e como eles transportaram os costumes lá do Líbano aqui para a Praça 11, até a década de 60. Na década de 60 que eles foram para Conde de Bonfim. É isso. Eu queria mostrar para vocês uma fotografia que eu tirei uma vez. Eu estava fazendo Ronaldo, um momentinho só. Helena,
Então, a Totó pediu para você colocar no chat o nome desse livro, para anotar o livro que você falou agora. Ah, tá. Eu vou ver como é que eu faço, isso. No bate-papo, clica no bate-papo embaixo, está escrito bate-papo. Clica lá, aí escreve, todos escrevem o nome do livro. Está em inglês, chat. Eu não, mas aqui chat. Não está aparecendo nem chat, nem... Põe embaixo. Está aparecendo o meu próprio nome. Não, embaixo da tela, lá embaixo. Está aparecendo. Coloca no vídeo o seu livro que a gente digita. Com o celular. A gente pode digitar para você. Bota o livro no vídeo aí com você que a gente digita. Mostre o livro. Totó, enquanto ela escreve, por que você é Totó? Por que você é Totó? Bom, é o seguinte... Eu sou a quinta filha que a minha mãe e meus pais tiveram em 5 anos. Eu sou a quinta filha em 5 anos. E aí minha mãe não tinha tempo de ficar me pegando no colo, né? E aí dizem que eu ficava no berço o dia inteiro, em vez de falar da Gugu, eu ficava totó. Entendeu? Vem cá, eu gostaria de mostrar uma foto para vocês. Eu gostaria de mostrar uma foto. Uma vez eu estava fazendo uma caminhada em Botafogo e eu passei em frente a essa sinagoga, Shelo Gemilut Hassadim, e eu vi uma cena que me impactou muito, que foi uma noiva, já talvez passada dos seus 30, talvez 40 anos, que ela saltou de um carro, ela estava no banco do carona, ela chegou com alguém que estacionou o carro em frente à sinagoga, e quando ela ia assaltar, uma pessoa tirou uma fotografia. E eu estava do outro lado da rua fazendo uma caminhada. E eu tirei essa foto aqui. Eu não sei se eu tenho como mostrar para vocês. Não está dando para... deu. Agora sim. Deu para ver. Olha que foto linda. Ela estava saindo. Afasta mais um pouquinho. Rony, afasta mais... Não, ao contrário. Acho que assim dá para ficar mais nítido. Não... É uma noiva. É uma noiva. Eu já vi agora. Ela estava simplesmente saindo do carro. E ela ia casar nessa sinagoga? Ia, isso foi na Shelo Gemilut Hassadim. E eu achei essa foto tão singela, tão bonita. É muito lindo mesmo. Tá vendo, Suzana? Olha que coisa assim. Tô vendo, lindo. Tá vendo? E a sinagoga ela é pequena e ela realmente tá melhor agora, dá para ver até o rosto. Dá para ver até o rosto. Eu achei essa foto de uma simplicidade. Ela simplesmente saltou do carro e entrou na sinagoga. Incrível, né? E eu registrei essa foto. E a sinagoga é assim mesmo, né? A Shell. Gente, tem um negócio que eu não falei com os negros, com os judeus. Foto foi feita. O protagonismo gente, está todo mundo falando de publicações em livros. Suzana, muta, aí a Totó quer falar. Não, é uma coisa que eu não falei, da noiva. Eu me lembrei o protagonismo da mulher, tanto na cultura negra quanto entre os judeus. Está promovendo encontros judeus jovens. Beto, vou te mutar. Oi, fale, o protagonismo da mulher, tanto na cultura negra quanto na judaica, né? Porque a mulher, todo mundo... eu estava lendo um livro agora do Antônio Risério, falando das sinhazinhas negras, que o exemplo melhor que a gente tem é Chica da Silva, mas só que a Chica da Silva não era a única. Várias negras trabalharam e conseguiram ganhar dinheiro, não sei o quê, e os filhos dela viraram doutores, entendeu? Claro que naquela época do século XIX e XVIII, para você ter status, você tinha que ter escravo. Então, a primeira coisa que elas faziam era comprar um escravo. E na cultura judaica, a mulher também tem um protagonismo muito grande, né? É verdade. Aí de chamar, mãe. Gente, nós estamos, desculpe, nós estamos com mais de 2 horas. Vamos ter que encerrar. Nossa. Eu vou dar a palavra para a Totó,
que é a nossa primeira-dama hoje. Depois, um minutinho também para o Ronaldo. E eles se despedem, eu volto convidando e anunciando a nossa próxima atração. Ok? Eu Totó, só é para quero você. fazer E uma depois pequena o observação. Ronaldo. Na Rua do Santana havia uma editora de livro ou folheto em ídis. Há cerca de um ano eu coletei uma série de livros em ídis de uma família para doar para o Museu Judaico aqui de São Paulo. Eu ainda tenho em mãos 4 ou 5 publicações em ídis desta editora na Rua do Santana. Ai, que legal. Publicação de 1924, 1925. Vai doar para disposição de algum pesquisador, de alguém que queira estudar. São publicações em ídis. Maravilha. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês pela atenção, agradecer ao Moisés pelo convite, a Suzana pela paciência com a minha falta de jeito com informática e a todo mundo que esteve até agora. Eu nem vi que passou 2 horas, de tão gostoso que estava o papo. Mais de 2 horas. Muito bom. Tá? Muito bom. Vocês, se Muito quiserem bom. o livro Negros e Judeus na Praça 11, vocês entram em contato comigo pelo Beatriz Coelho Silva no Facebook ou no Instagram. @BCS Totó, tá bom? E a série continua no ar. Palpites, críticas e sugestões são muito bem-vindas. Muito obrigada a todos vocês, tá? Obrigado a você. Ronaldo, contigo. Bom, boa noite, muito obrigado a todos. Foi muito agradável o papo. Daqui a 5 minutos eu vou me lembrar de todas as coisas que eu não falei, não perguntei. Faremos vou me outra. arrepender do meu silêncio, mas enfim. Isso vai nos dar a chance de um novo encontro. Façam outros encontros. Exatamente. Isso aí. Façam outros Rony, encontros você desse falou tema. bem, você falou muito bem, você trouxe muita informação, fica Muito. tranquilo. Maravilha. Lembrando Obrigado, que já é a obrigado. segunda vez do Rony Eu aqui com a registrei gente isso no porque- Segundas Intenções. Olha, Já é a segunda vez. Chaya, né, depois Rony? o meu próximo livro vai ser Como Fazer com que as Pessoas te Elogiem quando você está carente. Tá? Essa técnica é infalível. É só você olhar o chat, olha o chat só, olha os comentários. Ok, vamos lá, gente. Nosso próximo Segundas Intenções. Vamos lá. Nosso próximo Segundas Intenções será com o doutor em Filosofia Judaica, a maioria conhece, Francisco Moreno de Carvalho, carinhosamente chamado Chico. Em São Paulo, ele é chamado de Chico. Já esteve conosco. O tema, lugares na casa judaica e as conversas em família entre samaritanos e caraítas, considerados ao longo da história primos ou irmãos. As crenças e tradições dos israelitas e judaítas, com suas práticas religiosas e a tão discutida diversidade de opiniões. Os samaritanos em Israel e na autoridade palestina e os caraítas no Holocausto, vítimas e algozes, e hoje como vivem em Israel. Esse é o instigante e controverso tema da próxima fala do Dr. Francisco Moreno de Carvalho, graduado em Pensamento Judaico pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Todos já convidados para um novo e imperdível encontro, segunda-feira próxima, dia 21 de março, às 21 horas. A todos vocês, mais uma vez, obrigado e estejam conosco sempre.